E aí galerinha, tudo bem? Bem-vindos à aula de tipos de dados em Java. Essa aula vai ser uma aula bem repetitiva de tudo que eu já disse, já venho dizendo em quase todas as aulas que Java é uma linguagem fortemente tipada e você precisa especificar o tipo. Agora a gente vai mostrar quais são os tipos primitivos, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos wrappers, beleza? Então espero que gostem do vídeo, já deixem um curtir aí, um comentário e vamos lá. Os tipos de dados, eles vão definir qual o valor a variável ela pode atribuir a ela. Os tipos primitivos são os tipos que armazenam valores simples. No Java, a gente tem 8 tipos. Notem que do byte até o long, a gente está falando sobre números inteiros. Do float e o double, a gente está falando sobre números com ponto flutuante, ou seja, números que têm vírgula. O char, a gente está falando sobre caracteres. E o boolean, a gente está falando do nosso verdadeiro ou falso. Vamos agora para o IntelliJ. Eu vou demonstrar para vocês alguns tipos de dados primitivos e dois exemplos. Um de widening caching e o outro de narrowing caching. São basicamente a conversão de um tipo menor para um tipo maior e de um tipo maior para um tipo menor. Depende muito do caso que você quer utilizar. Geralmente a gente está pensando em memória, sempre memória, otimização de memória. Então, se você passar de um tipo menor para um tipo maior, pode ser que você não utilize tanta memória. Mas se você passar de um tipo maior para um tipo menor, pode ser que seus dados estourem e sua aplicação falhe. Então, a gente tem que ver sempre o melhor uso de caso para poder otimizar nossa memória e a nossa aplicação também. Já estou aqui no nosso IntelliJ, já estou dentro da nossa pasta Jets. Eu vou criar aqui um novo projeto chamado tipo primitivo. E sempre notem a localização, né? Está na pasta que vocês querem realmente criar o projeto e criem ele. Aqui, né, a gente tem alguns exemplos de tipos de primitivos que estavam no slide, né? Por exemplo, o int, né? Por exemplo, meu int aqui, eu posso já colocar ele como 100. Eu tenho o double, eu posso colocar meu double aqui e colocar que ele tem, por exemplo, 10.0. E assim por diante, a gente pode fazer isso com os 8 que estavam nos slides, são os 8 possíveis. E agora eu quero dar dois exemplos para vocês que eu tinha comentado de widening caching e narrowing caching. Primeiro, a gente vai falar sobre widening caching. É basicamente quando você vai colocar valor de tipo menor para um tipo maior. Valor de tipo menor para um maior. Isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. Por que pode ser ruim? Porque, por exemplo, se você tem só alguns dados e você aumenta o seu escopo, você está pegando mais memória para sua máquina. Então você está garantindo muito espaço para pouca coisa que você vai adquirir. E o outro conceito, né, que é o narrowing caching, ele fala o contrário. Se você colocar de maior, né, de um tipo maior para um tipo menor, basicamente pode ser que a sua aplicação não aguente, ela acaba precisando colocar mais dados, só que ela não tem esse espaço na memória. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz basicamente o widening caching como se fosse uma conversão implícita, que você vai apenas colocar que ele vai se transformar, basicamente. Então, por exemplo, se eu quero transformar o meu int em um long, né, que eu vou de int, que é um valor abaixo, para long, que é um valor, que é um tipo de dado que armazena mais, eu vou fazer simplesmente long, meu long, por exemplo, né, declarar, e vou falar que o meu int vai receber, que o meu long vai receber o meu int. Basicamente, a gente está fazendo uma conversão implícita. Eu não estou mostrando nada. Então, esse daqui, né, é o nosso exemplo de widening cache. Eu esqueci de apagar. Opa, de novo erro. Tá. E agora, o narrowing cache, ele é basicamente diferente. Ele, você vai fazer uma conversão explícita, que é basicamente você colocar e falar o que ele vai se transformar. Basicamente, você vai colocar, por exemplo, eu quero colocar que o meu double, o meu valor double,
ele vai virar um valor inteiro. Então, eu vou colocar, por exemplo, double inteiro. Lembrando, eu não posso colocar só double, né? Então, eu vou fazer uma conversão explícita. Eu vou falar que eu vou colocar isso. Como que a gente faz isso, né? A gente coloca entre parênteses o tipo que a gente vai transformar e coloca a variável, no caso, o meu double. E assim a gente faz essas conversões. Então, muito cuidado, né, na hora de você fazer essas conversões. E se você precisar fazer as conversões, né, depende muito do caso. Sempre opte por otimizar a sua memória. A otimização é fundamental. E é isso. Esses são os tipos primitivos. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nos wrappers. Os wrappers não são tipos primitivos propriamente ditos, eles são classes. E eles são classes que encapsulam esses tipos primitivos e, como são classes, eles têm métodos. Esses métodos servem para a gente poder fazer manipulação desses novos objetos criados para poder facilitar a nossa vida, facilitar código e otimizar o nosso tempo. Beleza? Então, vamos lá ver sobre esses wrappers. Algo que eu esqueci de falar, pessoal, é que cada wrapper, ele tem, na verdade, cada tipo primitivo, ele tem a sua classe wrapper correspondente. Por exemplo, o byte aqui tem o byte, né, que é com letra maiúscula. Lembrando que as classes, né, elas começam com letra maiúscula, então é por isso que as classes wrappers começam com letra maiúscula. Enfim, cada um tem o seu correspondente e cada um vai utilizar do seu correspondente para poder extrair os métodos para poder manipular os nossos objetos. Já no IntelliJ, pessoal, vamos criar nosso projeto chamado Wrapper dentro da nossa pastinha Jets. E aqui, basicamente, a gente vai fazer uma conversão, né? A gente vai, primeiramente, declarar nossa variável. No caso, eu vou colocar um int a, por exemplo, que recebe 2. E a gente vai ver o nosso correspondente, né, nossa classe correspondente ao nosso tipo primitivo int, que no caso é o integer, e a gente vai colocar aqui. Então, a gente vai colocar, por exemplo, que o a, ele como é o rapid, né? Rapid, por exemplo, né? E a gente vai ter que encapsular. No caso, no integer, dentro dessa classe, ele tem, né, um método chamado valueOf. Então, a gente vai chamar essa classe, dar um ponto aqui, a gente consegue ver que já tem todos os nossos métodos que a gente pode utilizar e a gente vai utilizar o valueOf. No caso, a gente vai colocar aqui dentro, que é o a. Então, a partir de agora, né, a gente já consegue utilizar dos métodos dessa classe. E eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Nesse nosso tipo primitivo, se eu der o a, né, e colocar ponto, eu não tenho nenhum método para poder utilizar. Mas, se eu colocar aqui o a, que é o a, nosso a rapid, e colocar um ponto, a gente já tem muitos, né? Não muitos, né? Mas a gente tem já os nossos métodos aqui para poder utilizar e manipular os nossos dados, verificar e equalizar, por exemplo, né? Comparar. Então a gente já é facilitado muito para a gente, né? A gente precisa escrever muito código. E se eu, por exemplo, colocar aqui o comparativo e eu só estou colocando e clicar no Ctrl e apertar nele, eu consigo ver o que que isso daqui faz, o que que o método faz. E aqui, né, tá toda a nossa classe integer. Todos os métodos dela estão aqui, né? Você pode ver que tem mais de 2040 linhas. A gente pode ver o que cada método faz e o que cada método nos ajuda. E já aproveitando que eu estava fazendo esse exemplo, pessoal, se eu passar de um tipo primitivo para um tipo wrapper, eu estou fazendo um processo chamado autoboxing. Só estou dando nomenclaturas mesmo. Nomenclatura não, dando nome, né? Porque eu estou fazendo. E se eu fizer o processo contrário, né? Por exemplo, colocar aqui que é o integer b, né? E aqui eu vou colocar que ele é int, ele vai ser, né? Ele vai ser o b primitivo. Eu não preciso disso daqui. Eu vou só colocar b aqui. Aqui eu estou fazendo o processo de ponto e vírgula, unboxing. Agora, pessoal, eu quero falar com vocês sobre os enums. Eles são classes especiais do Java
e vocês conseguem colocar objetos, e esses objetos geralmente são imutáveis. Você não vai mudar, você vai colocar apenas uma vez. Alguns exemplos que eu dei aqui, né, nos slides, é o estado civil da pessoa, estados brasileiros e os dias da semana. São imutáveis e geralmente, né, eu acho que nunca vão mudar. A gente vai utilizar hoje o exemplo de estado civil. Eu sei que eu já estou usando muito o exemplo de uma pessoa, né, da entidade pessoa, mas é algo que eu quero que fique na cabeça de vocês. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez nas últimas aulas agora, mas com a adição do enum da pessoa, que é o estado civil, beleza? Agora vamos para o IntelliJ para fazer esse exemplo. Pessoal, para otimizar tempo, já criei um projeto chamado enum exemplo na nossa pastinha JET. Aqui, pessoal, a gente vai criar, vai clicar com o botão direito aqui no Source, né, que no caso é a raiz do nosso projeto, em New Java Class. Aqui a gente vai criar o nosso enum, né, que é chamado estado civil, e coloquem aqui que é um enum. Aqui, pessoal, para a gente declarar os nossos objetos, é uma convenção vocês colocarem em letra maiúscula os objetos, né, o nome dos objetos. Então a gente vai declarar aqui os estados civis possíveis. Solteiro, casado, é, divorciado, viúvo. Tá? Tem esses exemplos aqui. Agora a gente já pode criar a nossa entidade pessoa, né, a nossa classe pessoa, e colocar as informações dela. Aqui, né, basicamente as informações de uma pessoa, né, tem nome, entidade, e aqui, né, algo legal, a gente pode declarar um tipo de dado, né, que é o estado civil da pessoa. Então a gente vai colocar aqui, estado civil, estado civil. Ok. Agora, né, a gente precisa criar o construtor para poder fazer a inicialização da nossa entidade pessoa. Então a gente vai clicar com o botão direito, Generate, Constructor, vai clicar Shift e selecionar todos e dar um OK. Agora a gente vai criar um método para poder exibir as informações dessa pessoa. Public void, né, só para exibir infos, infos. E aqui a gente vai colocar nosso system.out, né, em todos, né, para a gente só aplicar o nome da pessoa. Vamos copiar e colar, né? Otimizar tempo sempre, pessoal. Idade, idade. E aqui o estado civil dela. A gente já pode ir para nossa main para poder fazer as instâncias dessas pessoas. Então a gente vai colocar aqui pessoa, né? Pessoa 1, por exemplo, é uma instância de uma pessoa. E agora colocar as informações dela. E aqui, né, para a gente poder colocar a informação, né, do estado civil, a gente tem que chamar nosso enum, colocar um ponto e ver o objeto que a gente deseja atribuir a essa pessoa, né? Caso casado, com aliança e tudo. E aqui a gente pode criar uma outra pessoa, né? Pessoa 2, new pessoa. Por exemplo, o João, ele tem 45 e ele é divorciado, né? E a gente pode já chamar os métodos, né? E exibir as informações, né? Pessoa 1, né? Por exemplo, ponto exibir infos, aqui o nosso método. E também da pessoa 2, né? Que é pessoa. Careca. E a gente já pode rodar o nosso programa e vai aparecer aqui as informações. Vai então um resumo da nossa aula de tudo que a gente viu hoje. Primeiramente, os tipos primitivos, eles armazenam valores simples e eles não possuem métodos para serem manipulados de qualquer forma. Os tipos wrappers, são classes, né? Vão encapsular esses tipos primitivos e vão permitir que a gente consiga manipular os dados. Agora, quando eu usar um, quando eu usar outro. Se eu quero desempenho,
se eu quero fazer apenas operações básicas e eu não vou manipular os meus dados, eu vou optar pelo tipo primitivo, justamente porque ele não tem essa carga toda de métodos para o seu programa carregar. Já se eu quero, né, manipular esses dados, vale a pena você utilizar o wrapper, se você quer fazer alguma comparação e utilizar os métodos a seu favor. Outra coisa que a gente viu hoje foram os enus. São tipos especiais de classe que você precisa especificar. Os objetos são previamente criados, né, e são imutáveis. E quando você criar um enum, eu quero que você tenha certeza que você não vai mudar ele depois ou entrar em desuso, beleza? Essa foi a aula, pessoal. Espero que tenham gostado.